Olá, amigos do YouTube, tudo na bênção? Aqui, Pastor Heber Ramos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Ponto de Fé. Antes de prosseguirmos, o nosso agradecimento ao nosso patrocinador Playmóvel. O Playmóvel é uma operadora 100% digital que conecta você com qualidade e eficiência. Quer saber mais? Acesse playmóvel.com.br e descubra os planos e serviços incríveis da Playmóvel. Com a Playmóvel, você resolve tudo pelo aplicativo, sem burocracia. Seus gigas acumulam para o próximo mês e você não precisa se preocupar com multas ou fidelidades. Simples assim. Acesse playmóvel.com.br. Meus queridos, o pedido de sempre. Já vai curtindo esse vídeo, já vai colocando os comentários quando nós estivermos aqui batendo um papo nessa mesa de conversa e você ative os sininhos das notificações e se inscreva no canal. Porque você fazendo isso, o YouTube entende que isso aqui é relevante. O que ele vai fazer? Ele vai propagar para mais pessoas e um número maior vai ser alcançado por essa conversa abençoada. Então, divulgue aí em tudo que é grupo de WhatsApp. Coloque aí nos grupos e vamos propagar essa conversa abençoada. Eu estou muito feliz, como sempre, é o nosso terceiro episódio aqui no Ponto de Fé. E hoje nós temos a honra de receber no nosso podcast um dos nomes mais influentes da música cristã contemporânea no Brasil. Vocalista e fundador da banda Descompraise. Com uma carreira marcada por inovação e autenticidade, ele tem sido uma voz poderosa que conecta fé e arte de forma vibrante e acessível. Desde a fundação do Descompraise, lidera um movimento que une pop, rock e adoração, alcançando milhares de pessoas em todo o país. Suas composições, como o sucesso Se Eu Me Humilhar, A Tua Graça Me Basta, tornaram-se trilhas sonoras de fé para uma geração que busca espiritualidade com identidade e verdade. Além de cantor, é compositor, pastor, comunicador, conhecido por sua capacidade de dialogar com diferentes públicos e por presença marcante nos palcos e nas redes sociais. Sua trajetória é um testemunho de como a música pode ser uma ponte entre o sagrado e o cotidiano. Seja muito bem-vindo, Cleito Oli. E aí, tudo bom? Obrigado por me receber, pastor Heber. Que bonita essa apresentação aí que você fez, hein? Bonito, gostei aqui no ponto. A apresentação no Ponto de Fé aqui é diferenciada. Maravilhoso. Vou fazer um recorte dessa apresentação e mandar para minha mãe ficar orgulhosa de mim. Você viu, mãe? Que bonita essa apresentação. Gostei. Tá certo. Meu querido, é um prazer tê-lo aqui. Uma alegria muito grande. Lá em casa, nós ganhamos de presente uma Alexa. Sim. E é o seguinte, Alexa Descompraise. Descompraise. Aí ela já coloca lá, meu irmão, e aí é lavando o carro, é fazendo a comida, é fazendo as coisas e ouvindo esse louvor. Hoje temos a honra de ter aqui os meus filhos, sim, André e Eloá, que falaram, eu preciso ir lá dar um abraço no Cleito. Obrigado, hein, gente? Fiquei honrado com o abraço de vocês, são lindos, que honra. Tá aqui. Muito obrigado também por receber. E aqui nós temos sempre um presentinho. Olha, sério? Uma lembrancinha aí do podcast que Ponto de Fé. Lindo, gente, que bonito. Pode abrir? Pode, fica à vontade. Olha, tudo personalizado aqui, Ponto de Fé, pastor. Esse aí é um marca-texto preparado pela minha esposa. Gente, que lindo. Deixa eu ver, ó, tem um livro aqui. Esse é o meu livro. O Convite de Cristo, pastor Heber Ramos. Sim, que bonito, hein? Gostei. Lançado pela editora Viseu em 2023. Em 2023. Um livro simples, só para ganhar almas para Jesus. E aqui, e tem mais um presente aqui que tá dentro de uma caixa aqui. Deixa eu fazer esse unboxing aqui. Deixa eu ver o que tem aqui, gente. Ah, uma caneca, que lindo. Isso aí é a nossa... do Ponto de Fé. Agora eu vou ficar no clima do podcast, lá no café da manhã, lá em casa, olha aí. E tem meu nome, gente, personalizado, que isso lindo. Aí, meu irmão, todos que eu chegam amei, aqui, que legal. Eu tenho que passar do Gabriel. Gabriel, rapaz, tem que passar a sua, viu? Vai dar certo. Olha aí, que legal. Obrigado por essa gentileza, amei os bênção. presentes. Vou ler o livro também com muito carinho, obrigado. Amém. Cleito, vamos lá. Vamos lá. Olha só que interessante aqui, ó. Se você abrir aqui no YouTube, Descompraise Se Eu Me Humilhar, esse vídeo, rapaz. Olha só, você que está em casa. 303 milhões de visualizações
tem quase 30 mil comentários e eu achei interessante, olha só. Vou ler 2, hein? É impossível ler 30 mil aqui, é uma semana de podcast. Vamos lá. Minha esposa cometida de câncer, ouvindo esse louvor, clamei. E pela misericórdia de Deus, ela foi curada em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha só. Eu estou paraplégica, mas eu creio que se eu me humilhar diante do meu Deus, Ele irá mudar essa situação. Antes eu não tinha sensibilidade nem movimento. Hoje, depois de 7 meses, minha sensibilidade voltou e já consigo mexer as 2 pernas. Uau. E eu creio que eu vou voltar e andar para a glória de Deus. Amém. Aí ela volta, Cleito, e faz o seguinte: voltei para editar e dizer que o Senhor é maravilhoso. Não preciso usar sonda para fazer xixi. Uau. E já estou conseguindo ficar de pé. Gente. Minha lesão foi completa. Os médicos descartaram até a cirurgia, porque não tinha jeito. Mas o Senhor é fiel para fazer e cumprir todas as suas promessas que Ele fez. Digno é o Senhor de toda a honra e de toda a glória. Amém. Gente, que coisa linda. E eu quero saber, Cleito, como que nasceu essa música? Olha, essa música, ela nasceu de uma forma muito única, muito especial. A gente estava eu faço parte do Ministério Sara a Nossa Terra, em Brasília. Mandar um beijão para os meus bispos, Robson e Lúcia Rodovalho. Gente boa. E a gente tem um evento anual, 2 eventos na nossa igreja. Antigamente chamava Celebrações de Verão e Celebrações de Inverno. Acontecia em janeiro e em julho. Hoje mudou, se chama Celebrações Internacionais, porque outras igrejas do mundo estão conectadas. Na época chamava Celebrações de Verão. E a gente recebeu um pastor na nossa igreja, que o nome dele é Crefodólar. E o pastor Crefodólar, ele pregou uma mensagem muito simples, mas muito linda no dia que ele pregou. Ele pregou uma mensagem que foi o seguinte: ele falou que ele pregou sobre quando ai, gente, eu tô cansado, eu esqueci o rei. O filho de Salomão, perdão, o rei Salomão, que é filho de Davi. Quando ele tem aquele sonho lindo que Deus fala com Salomão e fala: o que você quer? Qualquer coisa que você quiser pedir, eu vou te dar. E ele pede sabedoria ao Senhor. Aí o pastor Crefodólar diz que esse sonho, esse momento lindo acontece na vida de Salomão, mas aconteceu uma coisa antes. E o que aconteceu antes? O que provocou o mundo espiritual para que ele tivesse esse momento com Deus? O que aconteceu antes foi o seguinte: eles tinham terminado o templo, que Davi sonhou em construir, Deus não deixou ele construir, ele deixou tudo preparado. Salomão faz essa obra linda. E chega o dia da consagração do templo. E aí Salomão oferece uma oferta para o Senhor que ela é muito específica. Ele oferece 1000 touros, 1000 bois perfeitos, como uma oferta agradável ao Senhor. E o pastor Crefodólar fala uma coisa interessante. Ele fala: o Brasil, ele é um lugar perfeito para criar boi, né? Porque os campos são infinitos, o capim é o melhor que tem, a água é a mais limpa, a quantidade de sol é perfeita. Já em Israel, criar um boi dá muito mais trabalho, porque o solo é ruim, não tem pasto suficiente, é terreno montanhoso com aquela carne dura, não é igual a carne brasileira que é macia. Então ele diz que oferecer um boi perfeito em Israel dá muito mais trabalho, é muito mais caro. Então, quando Salomão faz essa oferta, ela não representava apenas um animal perfeito como seria no Brasil, ela representava o esforço de muita gente. Então, essa semente que eles estavam colocando diante do Senhor era uma coisa que o pastor Crefodólar chamava de semente preciosa. Era o coração de muita gente que estava ali. A força, a dedicação. Então, ele fala que aquela semente era tão preciosa que ela moveu o coração de Deus de uma maneira especial. Aí ele continuou, ele fala assim, só que como é que você descobre qual que é a sua semente preciosa? Aí ele falou assim: você descobre o que é a sua semente preciosa naquilo que dói para você.
sempre onde seu coração está apegado, dói se desfazer disso. Só que a semente preciosa, ela é diferente para cada pessoa. Então, por exemplo, para uma pessoa é difícil dar dinheiro na igreja. Para outra pessoa, não. É mais tranquilo. Ele é liberal no Sim. dinheiro. E aí ele falou, por exemplo, no meu caso, a semente preciosa que mudou a minha vida, o pastor Crefodola falando, foi um terno. Ele falou desse jeito. Ele falou, eu era muito pobre, eu nasci muito pobre. E eu só tinha 3 ternos, que ele falou para pregar. Só 3. E aí o que acontece? Ele ficava revezando os ternos. E um dia ele recebeu um obreiro na casa dele para almoçar, que era mais pobre do que ele, que ele falou. E enquanto eles estavam almoçando, aquele obreiro, o Espírito Santo falou no coração do pastor Crefodola assim, dá um terno para ele, porque ele era mais pobre que ele. E eles estavam conversando, ele falou, rapaz, o Espírito Santo falou para eu te dar um presente. Aí ele ficou todo animado, né? Sério, pastor, sério? Ternozão cheio. Aí ele foi lá no guarda-roupa pegar o terno. Ele abriu o guarda-roupa e pegou um terno e levou para ele. O Espírito Santo mandou te dar esse terno. Aí o cara colocou o terno e falou assim, o que você achou? Ele falou, rapaz, eu não gostei, não. É que pode, né? Você ganhar um presente e falar que não gostou, né? Aí ele ficou olhando assim, voltou no guarda-roupa. Ele entendeu na hora o que estava acontecendo. Porque quando ele abriu o guarda-roupa, o coração, os olhos dele se voltaram para um dos ternos. Só que aquele terno, ele era o mais feio dos 3. Só que ele tinha uma relação com aquele terno, porque quem tinha dado aquele terno para ele tinha sido o pai dele. Sim. E o pai dele já tinha morrido. Então aquele terno representava um ponto de conexão com o pai dele. Tinha um muito valor sentimental. Sentimental, o coração dele estava ali. Sim. Aí ele volta e pega o segundo terno. Não tem coragem de pegar esse terceiro. Coloca, o cara falou, rapaz, eu também não gostei desse. E ele volta pro quarto. Ele falou que quando ele começou a olhar para aquele terno que o pai dele deu, ele falou que ele começou a tremer, ele começou a chorar. Porque o coração dele estava ali, o tesouro, e a palavra de Deus diz, onde está o seu coração, o seu tesouro está ali. Era um tesouro para ele. Sim. E ele falou que ele pega o terno com o olho cheio de lágrimas, e ele leva na sala, e o rapaz coloca o terno e fala, esse ficou perfeito. Aí ele fala, então vai embora com esse terno, porque está me doendo muito esse terno. Ele falou, aquela com certeza foi a oferta mais difícil da minha vida, porque meu coração estava lá. E aí ele disse que depois que ele foi capaz de entregar essa semente preciosa, que os céus se abriram sobre a vida dele. Aleluia. E ele falou assim, gente, eu tenho terno, eu tenho tanto terno, eu tenho terno em casa, eu tenho terno no avião. Ele veio para pregar no próprio avião dele. Eu dou terno, eu ganho terno, eu tenho muito mais terno do que eu posso guardar ou vestir. Aquilo liberou. Ele não porque era um terno, sim, mas porque o meu coração estava ali. Aí ele falou assim, então o negócio é o seguinte, para mim era um terno, para você pode ser outra coisa. Aí ele perguntou assim, qual que é a sua semente preciosa? Aonde está o seu coração? Eu estava assistindo essa pregação, sentado, e de repente veio aquela coisa assim dentro de mim, assim, o seu violão. Eu tinha um violão na época, que era um violão muito mais caro do que eu poderia ter. Um violão que entrou na minha vida por um milagre. Imagina, tipo um instrumento que vale 20 mil reais, eu paguei 300 reais nesse instrumento. Bênção de Deus. E por que esse violão entrou na minha vida? Porque eu escrevia músicas e tinha parado de escrever. Sim. Aí parei de escrever e falei, eu preciso de um violão para escrever música. E aí, entre esse violão na minha vida como um milagre, eu falei, agora eu vou escrever música sem parar. O que aconteceu de verdade? O violão estava lá na minha sala e eu não escrevia música nenhuma. Eu ficava olhando para ele e não fazia nada. E aí, quando ele faz essa pergunta, vem dentro de mim assim, seu violão. Lembrou na hora. Na hora. Aí eu falei, sai, Satanás, cala a boca. Um violão de quase 20 mil por 300 reais? Tipo assim, oxe, que conversa, o diabo querendo falar para dar meu violão. Aí ele vai e fala assim, onde está seu coração? Aí de novo, violão. Aí eu falei, cala a boca, Satanás. Aí já lembrou do terno lá, da pregação? Aí eu falei, cala a boca, nem dá pra trazer o violão tá lá na minha casa, eu tô na igreja, desse jeito. Olha, e aí o pastor Crefodola fala assim no altar, talvez a sua semente preciosa não tá aqui, tá na sua casa. Ixi, aí tem pra onde correr. Aí eu falei, rapaz. Aí ele falou, olha, o negócio é o seguinte, você vai semear onde está o seu coração. E se você for capaz desse ato dificílimo,
Deus vai surgir para você e vai dar aquilo que o seu coração mais Aleluia. pede. E ele foi embora, acabou o culto. Ele falou, se a sua semente preciosa está na sua casa, traz amanhã, de manhã. No outro dia de manhã eu fui, eu não levei o violão. Mas o coração duro. Mas com aquela mensagem Tava com a mensagem, Sim. mas não levei o violão. Sim. Beleza. Era o culto da manhã. Quem foi pregar agora foi a minha bispa, a Bispa Lúcia. E aí, no meio da pregação dela, ela faz um comentário. Ela para e fala assim, gente, hoje de manhã, eu me levantei para vir pro culto e estava com aquela mensagem do pastor Crefodola no meu coração. E estava me perguntando, onde é que está meu coração? Porque eu tenho tanta alegria de dar dinheiro na casa de Deus, eu já dei carro na casa de Deus, já dei minha casa pro Senhor, nada disso doeu meu coração. Foi muita alegria que eu senti. E ele falou que muitas vezes onde está o nosso coração dói. E eu fiquei pensando, Senhor, onde que está meu coração? E enquanto eu estava me arrumando para vir para o culto, de repente o Espírito Santo me trouxe à memória uma joia que tem lá na minha casa, uma correntinha. Sim. E essa correntinha é especial porque ela era da minha bisavó, que foi da minha avó, que foi da minha mãe, e que um dia eu ia passar para minha filha. E quando eu pensei nessa joia, meu coração fechou na hora. E eu pensei, gente, olha só, eu achando que eu já era madura, que eu já tinha aprendido a semear na casa de Deus. Meu coração fechou na hora. Gente, quando eu peguei aquela joia, meu olho começou a encher de lágrimas. Mas eu fui forte, eu vim aqui hoje. É uma joia tão simples, ela nem vale muita coisa. Sim, sim. Mas ela vale muito pro meu coração. Desde a bisavó. E isso, na família. Sim, sim. E hoje eu semeei essa correntinha na vida da minha amiga. Falou o nome de uma das bispas da nossa igreja. Uhum. Eu semeei na vida dela, porque é tão simples que não dava nem para colocar na salva. E eu dei para ela. E hoje eu creio que eu vou viver aquilo que o pastor Crefodola, que tiver retido no céu, o Senhor vai liberar. Quando ela estava falando isso, imagina a igreja com as 4.000 pessoas sentadas assim, aí levanta um senhorzinho lá na assim, embaixada. lá na embaixada, em Brasília. Para quem tá assistindo a gente de outros lugares do mundo, a minha igreja fica em Brasília, num bairro chamado Sudoeste, e se chama Embaixada do Reino de Deus, que é a nossa sede mundial. Sim, sim. Imagina umas 4.000 pessoas sentadas, era um culto da manhã. Aí, de repente, levanta um senhor assim de uns 70 anos, cabecinha branca, camisa polo, aquela cinto, camisa por dentro da calça, todo elegante assim. Ele levanta e vai caminhando no meio do culto da igreja assim, e vai até na frente da bispa. Enquanto ela tá falando. Aí, de repente, ela olha para ele e tira o microfone assim dos lábios e começa a falar com ele. E eles estão falando aqui durante 1 minuto, mais ou menos. Aí, de repente, ela para e fala assim, sobe aqui, por favor, para o senhor falar para a igreja o que o senhor acabou de falar para mim. Aí ele sobe. Quando ele sobe, ele fala o seguinte, ele fala assim, gente, eu estava ontem aqui na igreja e eu estava vendo o pastor Crefodola pregar, eu ouvi aquela história do terno, e aí eu voltei com essa mensagem para casa, queimando no meu coração. E pensei a noite toda, aonde que está meu coração? Eu já dei casa para pessoas, para igrejas. Eu já dei prédio, eu já dei carros, eu já dei fazenda. Nada disso doeu meu coração. E fiquei com esse negócio. Aí hoje de manhã eu estava vindo para o culto e pensando, assim, onde está meu coração? Aí de repente, no meio do caminho, o Espírito Santo falou para mim, o seu avião. Aí ele falou, gente, eu sempre sonhei em ter um avião. E eu trabalho muito e eu precisei de ter um. E um dia Deus me abençoou e eu comprei um avião. Muito bom. Muita viagem, muito compromisso. Eu trabalhava, precisou e Deus honrou ele. Sim. Ele falou, eu comprei um avião. E eu desviei o caminho, passei no hangar e fiquei olhando aquele avião estacionado. Comecei a chorar de vergonha de Deus. Deus, meu coração tá nesse avião. Meu Deus, tá doendo tanto. E eu vim para a igreja pensando, como é que eu vou dar um avião aqui hoje na igreja? Sei lá. E ele falou que quando a senhora estava falando da sua correntinha, o Espírito Santo falou para mim assim, vai lá e dá seu avião agora. Eu falei, não, senhor, mas não é oferta agora. Não, levanta e vai lá agora. E eu tô aqui, eu vim aqui dizer que eu tô dando meu avião aqui na igreja. Pastor Heber, a gente sabe
que existem momentos de oferta na igreja lindos. Eu acredito, tá, gente, na semeadura mais que tudo. Sim. Mas a gente sabe quando tem gente que é manipuladora, tem gente que cria essas cenas para todo mundo ficar emocionado. Sim. Eu tô falando de um momento puro. É um momento puro, não foi escrito isso. Mas foi um momento de tanta pureza, foi tanto verdadeiro. O relato da bispa com a corrente e o relato dele com o avião foi tão puro, foi tão lindo, que a pregação não continuou. As pessoas começaram a levantar e ir lá na frente, interrompendo a fala dele. Falou, não, eu estou dando meu carro, eu estou dando a minha casa. Parou o culto. O espírito de quebrantamento na igreja foi tão lindo, foi tão forte, que as pessoas começaram a dar as coisas uns para os outros. Tinha gente que tirava o sapato, dava pro outro, tirava a jaqueta, dava. Eu ganhei relógio. Um monte de gente colocou relógio no meu pulso, eu tirei meu sapato, eu dei. Rapaz, foi uma coisa, uma das manhãs mais lindas que eu já vivi na minha vida. A coisa linda, pura. Eu voltei pra casa e peguei meu violão. Isso que eu pergunto. Como é que faz, né? Depois do momento desse. Aí eu peguei o violão, agora do violão e voltei pro culto da noite. Aí eu voltei com o meu violão. Aí eu cheguei no meu bispo, o bispo Lucas. Aí falei, bispo, essa aqui é a minha semente preciosa. E aí meu coração tava ali naquele violão mesmo, doeu. De eu lembrar dele, eu sinto vontade de chorar. Eu tô vendo aí. De tanto que meu coração tava ali. Sim. Por quê? Ele não era só um violão. Ele representava um desejo que eu tinha, sim, de escrever músicas pro Senhor e que estava adormecido. E durante muito tempo estava adormecido porque eu dizia que eu não tinha violão. E agora que eu tinha violão, continuava adormecido. E o top dos tops, né? Um violão caríssimo. Caríssimo. E aí eu entreguei para ele e falei assim, tá doendo tanto. Leva logo, senão eu vou tomar de ti. E ele colocou a mão na minha cabeça e fez a oração mais simples do mundo. Ele falou, Senhor, o Cleiton deu esse violão aqui, semeou esse violão, entrega para ele aquilo que o coração dele tanto pede. Aí eu voltei para casa, acabou o culto, sim, voltei para minha casa, para meu apartamento. Morava num apartamento bem pequenininho. Aí deitei para dormir. Quando eu deitei para dormir, de madrugada, sei lá, umas 2, 3 da manhã por aí, a minha filha me acordou, a Júlia. Eu tenho 2 filhas, eu tenho a Júlia e a Luísa. Sim, sim. A Júlia hoje tem 20 anos e a Luísa tem 17. A Júlia devia ter uns 2 aninhos, 3 aninhos, era um bebê. Ela me acordou assim, bem suave, né? Papai! 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 Eu pulei da cama assim. O que foi, Júlia? Ela falou, eu tô com uma fome. Eu já passei por isso. Já passou por isso, né? Ali, ó. Ah, meu Deus. Você sabe como é que é, né? Sei como é o que foi, filho? Eu tô com uma fome. Eu falei, o que você quer comer? Ela falou, eu queria mingau. De madrugada, acordou. Do nada. Do nada. Eu falei, vamos pra cozinha fazer mingau. Aí eu fui com ela pra cozinha, a mamãe ficou dormindo. E aí eu peguei aquela coisa simples de pai e filha. Peguei a panela, sim, coloquei o leite, o pozinho. E aí ela sentou assim do meu ladinho e falou assim, vamos orar? Aí eu falei, vamos orar. E a nossa oração era muito simples, porque ela era um bebê. Então ela falava o nome das pessoas e eu ia orando por ela. Sim. Então ela falava assim, vovô Isaías. Eu falei, oh Deus, abençoa o vovô Isaías. Vovó Vanida, eu guardo os sonhos da vovó Vanida. Biloca, a Biloca é a cachorrinha da minha mãe. Cachorrinha. Eu falei, oh Deus, livre a Biloca do atropelamento, em nome de Jesus. E a gente ia ali naquela coisa, orando pelos amiguinhos, orando pelos bichinhos de estimação, orando pelos tios. Aí, quando terminava o último, ela voltava pro começo. Vovó Isaías estava virando uma vigília particular, sabe? Mas naquele momento, enquanto eu estava ali mexendo o leite, a presença de Deus começou a encher a nossa cozinha, assim. E a Júlia sentiu isso sem eu falar nada, assim. Ela foi ficando quietinha. Quem conhece sabe, só o Espírito Santo é capaz disso. E ela foi ficando quietinha, eu fui sentindo aquela presença, aquela alegria. E, de repente, eu comecei a lembrar daquela manhã, de tudo aquilo que eu tinha vivido ali naqueles 2 dias. Da palavra do pastor Crefodola, daquela forma linda que aquele senhor foi ali entregar o violão, aquilo tudo dentro do meu coração. E, de repente, eu comecei a cantar essas palavras. Se eu me humilhar diante do teu altar,
e sacrificar aquilo que me custar. Que pro pastor Crefodola era um terno, para mim era um violão, para minha bispa era uma correntinha, para o outro era um avião. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Olha que bênção, rapaz. Aí aquela manhã tão linda que eu vi todo mundo abrindo mão de tudo que tinha, marcou tanto meu coração que eu cantei essas palavras. Mais vale um dia no centro do teu querer, Glória a Deus, do que toda a vida sem jamais te conhecer. Aquela manhã valeu para mim mais do que tanta coisa. E essas palavras vieram, eu cantei isso enquanto eu estava mexendo o leite. E aí, depois de um dia ou outro, eu gravei isso e cheguei no ensaio da banda. E aí falei, gente, eu fiz uma música. Ah, que legal, mostra pra gente aí. Aí cantei, aí a gente ouviu, ninguém gostou da música. Sério? Rapaz. Ninguém gostou da música. Falei, essa música não é legal, essa música não funciona não. É isso. Na época, nossa banda, quando a gente começou, a gente tinha uma influência muito grande da black music dos anos 70 dos Estados Unidos. Sim. Então era uma música muito dançante e quando a gente tocava balada tinha muita nota, tinha muita coisa. E a gente tentou encaixar a música nessa linguagem musical e não funciona. Não deu certo. Não deu certo. Então realmente ficou um negócio desconjuntado, ficou feio. Aí eu larguei a música pra lá. Passa um tempo assim, o pessoal da minha igreja, o Ministério de Louvor da minha igreja, dos jovens, a gente estava gravando um disco interno, pro consumo da igreja mesmo, uma coisa totalmente sem pretensão nenhuma. E antigamente tinha uma regra não escrita da vida, que era o seguinte, na época do disco físico, que o disco físico tinha que ter pelo menos 10 músicas, não sei por que isso. É o vinilzão? Não, era o CDzinho. Ah, o CDzinho. Tinha que ter 10 músicas, não sei por que, é uma regra não escrita da vida. É bem mais lá pra trás. É, mais pra trás um pouquinho. E o disco da nossa igreja estava com 9 músicas. E aí o pessoal falou, Cleitinho, você não tem nenhuma música perdida lá só pra jogar aqui pra completar o 10, não? Aí eu falei, sempre tem uma música no fundo da gaveta, assim. Eu peguei e puxei essa música. Quem tava produzindo o disco era a minha banda, Disco Praise. E aí a gente foi fazer o arranjo, eu falei, gente, essa música é aquela que não serve pra gente. Só que o negócio é o seguinte, os músicos lá da igreja são muito ruins, muito fraquinhos. Então tem que ser com as notas bem simples, para ser fácil de tocar. Vamos fazer assim? Vamos. Aí a gente fez com as notas bem simples. Eu acho essa coisa mais incrível do mundo. Porque às vezes Deus, para te levar para o lugar que Ele quer, Ele tem que fazer igual uma mãe que vai desviando a atenção do filho. Assim, olha aquela borboleta. Né? O menino cai, tropeça, tá chorando, a mãe olha a borboleta, ele procura e para de chorar. Deus, ele foi usando essas situações para levar a gente para onde Ele queria, mas Ele tinha que fazer desse jeito, porque senão a gente não conseguia. Sim. E aí eu falei, achando que a música era pro pessoal da igreja, foi bem simples. Aí a gente fez bem facinho, assim, pro pessoal da igreja tocar. Passaram-se alguns dias, você lembra que antigamente tinha uma onda nas igrejas que era 12 horas de adoração, 24 horas de adoração, lembra? Agora diminuiu muito, mas antes tinha muito, né? Muito. E a nossa igreja foi fazer 12 horas de adoração ininterrupta, sem parar, num dia, e o nome desse evento era DDD, Dia de Decidir Destinos. E aí tinham vários momentos de oração e várias ministrações de louvor. E a gente foi cantar as músicas do disco novo da igreja. E entre essas músicas tinha essa música, Se Eu Me Humilhar. E quando a gente cantou, a igreja sentiu uma alegria muito grande com essa música. E aí quando acabou o louvor, que eu desci do altar assim, o pessoal me cercou, todo mundo da igreja, falou, de que é essa música que você cantou aqui hoje? Na época, o Ministério de Louvor mais relevante assim, do Brasil era o Trazer na Arca. Até mandar um abração para eles, que eu sou muito fã. Do Davi e do Luiz Arcanjo, né? Sim. Meus amigos. Aí, eu falei, aí o pessoal falava assim, essa música é do Trazer na Arca? E eu falei, não, essa música é nossa, aqui da igreja. Vai sair ainda no disco, ainda tá fazendo o disco da igreja, vai estar lá. Tava produzindo ainda. Ah, beleza, não, que eu queria ouvir a música, eu queria o CD para ouvir. Espera mais um pouquinho que vai ter. No outro dia, eu tava andando de carro com a Ju, a minha esposa, e a Júlia, minha filhinha. Minha caçulinha nem tinha nascido, a Luísa ainda. E aí a gente ligou o rádio na emissora da nossa igreja, Sara Brasil. Sim, Sara Brasil. E aí quando a gente ligou
O locutor falou assim, e agora a nova música da nossa igreja, Se Eu Me Humilhar. Não foi nem eu que dei esse nome pra música, foi a igreja que começou a chamar assim, Se Eu Me Humilhar. Eu falei, olhei pra Ju, falei, Se Eu Me Humilhar? Será que parece o nome, a letra da música? Aí quando ele fala isso, de repente entra a gravação do nosso ensaio. E eu falando no ensaio assim, gente, bem facinho que os músicos da igreja é ruim. Bem fácil. Eu falei, como é que eles conseguiram? Alguém conseguiu a gravação do ensaio e já tava tocando na rádio. Tocando na rádio, Sara Brasil. Eu falei, gente, que loucura isso. Aí a igreja amou a música. Passou um tempo, a gente começou a cantar essa música. E aí eu recebi uma ligação do André Valadão. O André Valadão, ele ouviu a música, até mandou um abração pra ele. E ele me ligou e falou assim, Cleitinho, eu ouvi uma música, cara, e achei a música tão linda. E o Rubinho me falou que a música é sua, Se Eu Me Humilhar. Eu falei, ele falou, olha, parabéns por essa música e tal. Aí músico não é bobo, né? Quando os meninos viram que a igreja gostou da música, aí todo mundo já olhou a música diferente. E o André vai lá... Aí ele falou, André, você gostou? Gostei. Vamos gravar essa música junto? Ué, vamos. Bora. E aí gravamos a música junto com ele, no nosso CD. Que benção. E aí já chamou Se Eu Me Humilhar. E aí o que aconteceu? Por conta dessa gravação do André, a gente estava cantando a música em Brasília, aí começaram a cantar a música em Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Tá no Brasil inteiro. Aí foi começando. E aí por conta disso, uns 8, 9 meses depois, a gente estava pousando no Rio de Janeiro para assinar o nosso primeiro contrato com uma gravadora. Foi a Graça Music do missionário R.R. Soares. E eu confesso para você que enquanto eu estava sentado ali naquela mesa, assinando aquele contrato, eu olhei para cima e falei, Deus, muito obrigado, porque a Júlia me acordou para comer mingau. Rapaz. Aquele mingau mudou minha vida, porque foi o seguinte, eu vivi exatamente a palavra que o pastor Crefodola falou. Ele falou que quando Salomão ele derrama aquela semente preciosa, na mesma noite o Senhor aparece para ele e muda o destino dele. No meu caso, eu não sonhei com Deus perguntando para mim, o que você quer? Mas Deus usou a boca da minha filhinha para me acordar e me entregar o maior desejo do meu coração, porque eu estava há muito tempo sem escrever uma música. Porque eu achava que eu precisava de um violão, mas quando eu entreguei o violão foi que Deus me deu a música para mostrar que não é violão, não é gravador, não é celular bom, não é nada disso. É Ele que tem é dentro do coração dele que tem as músicas mais lindas do mundo e Ele libera a hora que Ele quiser para quem quiser. E essa música mudou o nosso destino, mudou a nossa vida. Que bênção. Por causa dessa música, a gente conseguiu alcançar o Brasil inteiro, como você falou, as nações. A nossa igreja canta. Que honra. No louvor da igreja. Olha, essa música, ela é cantada no mundo inteiro. É muito louco isso. Glória a Deus. Porque ela é cantada na América Latina inteira. Pessoas fizeram traduções dela e ela é cantada na Argentina. Ministérios de louvor da Bolívia já gravaram. Ela é cantada na Venezuela, no México. Ela é cantada nos Estados Unidos em inglês, ela é cantada na Europa em francês, na África em francês. Eu já recebi vídeos dos africanos adorando com essa música, a coisa mais linda do mundo. Eu recebi uma vez um vídeo, gente, do pessoal cantando essa música em japonês. Não ficou muito bonito não, sabe? Mas eu falei, gente, chegou do outro lado do mundo. Por quê? Porque eu sou maravilhoso? Não. Porque uma semente muito preciosa foi entregue na presença do Senhor. Glória. E o nosso destino foi mudado completamente. E hoje, como você falou, ela é uma das 10 músicas mais assistidas da história do YouTube em português, evangélicas. E está há mais de 10 anos abençoando vidas. E é um presente, né, de Deus. Mas a história foi essa ao redor dessa canção. E não vai parar de crescer. Amém. Eu quero continuar no assunto aqui, mas antes eu preciso fazer isso no podcast. Vamos lá. Lá no vídeo, eu assisti um vídeo, você começa, alguém completa. Vamos lá. Vamos lá. Você começa, se eu me humilhar, eu vou completar aqui, meu irmão. Ah, cantando? É. Ah, vamos lá. Você fez lá um vídeo, eu falei, rapaz, vou fazer isso no Como podcast. É que foi? Esse eu não vi, não. Se eu me humilhar e você começa, a pessoa aqui continua. Ah, não. Ah. Entendeu? Eu acho que eu sei qual Vai lá, é. vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Se eu me humilhar... Não, você tem que ir um pouco mais. Eu só entro na segunda parte. Então vamos lá. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar
Aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. É só isso, meu irmão. Eu não canto nada, não. Eu só prego. Ô, Glória, Não vou isso continuar aí. pagando esse mico, não. Amém. Mas eu achei legal. Falei, rapaz, eu vou fazer isso. Obrigado. Eu só prego, meus irmãos. Eu não canto nada. Olha mas aí, é só que pra continuar aqui. mistério. Amém. Aí eu quero pegar desse ponto. Vamos Quando lá. você chega lá pra fazer a primeira gravação, a banda já tava totalmente pronta, já tava tudo certinho, tudo montado, quem ia fazer A primeira o quê? gravação, você diz na Que vida? viajou, que foi lá Na vida na ou- vida, ou- o estúdio, o primeiro estúdio. Ah, a primeira experiência Primeira no estúdio. experiência no estúdio. Sim, sim. Essa é muito interessante, essa história também, porque eu não era vocalista da Disco Praise. Você não- Eu era fã da banda e virei vocalista da banda. Olha que loucura isso. Eu era nos anos 90 aqui, e no Distrito Federal, a gente teve uma explosão de grandes bandas, né? A gente teve o Metal Nobre, Companhia de Jesus, JT. exatamente, Metal Nobre com JT, o Virtude, tanta gente boa, né? Estilo de Vida. E eu era um menino ali acompanhando esse movimento dessas bandas, gostava de ver e tal. E dentro do meio dessas bandas tinha uma banda que chamava Ases. O primeiro nome da Disco Praise é Ases. E eu tinha 2 grandes amigos na banda, que eram meus amigos de infância, que é o J. Albuquerque, que é o contrabaixista da banda hoje, e o Cláudio Gomes, tecladista. Sim. E eles eram meus amigos de infância, super fã da banda. Mas eu era fã mesmo, daquele que cola na grade, sabe? Congregando tudo na mesma igreja. Tudo, crescemos juntos. Nossos pais são amigos antes da gente nascer. Então a gente fala que a gente estava condenado a ser amigo um do outro, sabe? Porque não dava pra escapar. Os pais vão se ver sempre. Tanto que o meu pai e o pai do Cláudio cantam até hoje no mesmo coral, há mais de quase 50 anos, os dois juntos. Grandes amigos. E aí eu era fã da banda. Um dia o vocalista da banda me liga e fala que tá muito rouco. E pediu minha ajuda pra cantar. Pra fazer um back, né? Cantar junto ali atrás ali. Foi uma das noites mais felizes da minha vida, sabe? E eu fiquei ali atrás vendo aquele movimento todo. Tu cantava na igreja, no louvor normal Cantava ali? na igreja, no louvor. Meu Sim. pai eu venho de uma família de músicos, meu pai é maestro. Sim. A minha mãe tem a voz mais linda do mundo. Benção. Depois da minha mãe é o Whitney Houston, mas minha mãe é a mais linda de todas. E meu irmão é saxofonista, minha irmã é pianista, violonista. Só tem fera na minha... O único que sou ruim lá sou eu. Não toco nada de violão, não sei nada. É um mistério profundo como é que Deus escolhe os que não tem preparo nenhum, né? E aí o que acontece? Eu cantava na igreja ali, mas não era nada demais. E ele me pediu ajuda. Eu falo que é a mesma coisa de você receber a ligação do Homem de Ferro te chamando para ir numa missão com os Vingadores. Imagina. Você fica muito feliz, né? Você fala, gente, o Homem de Ferro acredita em mim nesse nível. Mas depois você pensa assim, mas será que eu consigo ir numa aventura junto com o Thor, com o Hulk, só os caras poderosos e eu lá? Aí eu fiquei com medo. Ele falou, não, fica tranquilo, me ajuda, tô rouco e tal. Aí eu fui. Passou um tempo. Ele me ligou e falou, rapaz, hoje eu tô tão rouco, mas tão rouco, que eu queria pedir, canta no meu lugar. Aí eu falei, aí já é demais, eu não consigo, não. Eu vou fazer feio. Ele falou, não, mas é porque mais feio é a banda não ir do que você cantar desafinado. Que o pessoal tá esperando, é um lugar bem pequenininho. E aí eu falei, rapaz, tá bom, eu vou. Aí fui. Tanto que a primeira noite foi boa, a segunda noite foi horrorosa, foi péssima. Deu tudo errado, eu não Isso sabia. já com a banda Disco Praise, já. Era a banda Disco Praise e eu ajudando ali, cantando num Não lugar era bem vocalista, pequenininho. Eu tava só ajudando. Sim. Eu cantei tudo errado, eu desafinei, não sabia Aí, conduzir a rapaz. igreja. Foi horroroso. Mas por conta dessa segunda experiência, eu meio que virei um ajudante da banda, um carregador. Fazia a carga antes deles cantarem, tirava foto deles quando acabava o culto com o pessoal. Eu virei um ajudante. Apoio. Um ajudante, um hold, né? Como a gente chama ali na Sim. estrada. E não tinha promessa nenhuma de entrar na banda, nem nada disso. Tava ali só pela alegria mesmo. E aí aconteceu o seguinte, esse vocalista é uma pessoa maravilhosa, a voz belíssima, escreve músicas lindíssimas, é bonito, fala bem. Uma pessoa assim sempre chama muita atenção. E aí uma grande igreja daqui de Brasília tava fazendo um projeto de música e pediu para que ele fosse a cara daquele projeto. Ele, como uma pessoa muito correta, muito coerente, muito íntegra que ele é,
ele falou, gente, eu não posso ficar metade lá e metade aqui. Eu tenho que me entregar para um dos projetos. E ele seguiu com o pessoal dessa igreja, e inclusive isso fazia todo sentido naquele momento. A banda estava num início muito pequeno ainda. Lá já era uma coisa bem grande, tanto que abençoou muita gente no Brasil. Amém. E ele saiu da banda. A banda ficou sem vocalista. Aí olha para um lado, olha para o outro, quem tá lá? Eu, que era o ajudante. E já tinha feito uma experiência antes. Mas ruim, péssima. Eles falam assim, Cleitinho, faz o seguinte, você ajuda a gente até a gente encontrar outro vocalista? Aí eu falei, eu ajudo. Já são 23 anos, gente, que eles estão procurando outro vocalista. Eles não acharam ainda. Aí por que eles não acham? Porque eu vou rouco, eu vou tossindo, eu vou com dor nas costas, eu vou de qualquer jeito. Sim, sim. Mas o que aconteceu? Eu comecei a cantar com a banda, mas não foi um Felizes para Sempre, assim, igual parece, não. E eu era muito fraco como vocalista, não tinha uma voz legal, não sabia conduzir, totalmente inexperiente. Realmente era um tampa-buraco que foi meio que ficando ali. E os públicos? Era só públicos, mas bem não, menores era mesmo? menores, Bem coisa menores. bem pequena mesmo, que a gente tocava, não Sim, era aquela sim. coisa grandiosa, não. Mas eu era muito ruim. Aí a banda recebeu um presente de Deus muito lindo. Um casal maravilhoso, inclusive eu quero fazer referência a eles aqui, o Gessé e a Elissa. A Elissa é irmã do nosso contrabaixista, J. Albuquerque. E eles têm uma condição financeira muito abençoada. Sim. E são muito abençoadores também. E eles com aquele coração generoso, a nossa família toda tinha muita alegria de ver a gente, porque éramos adolescentes. E ver todo mundo envolvido na música dava alegria para os nossos pais, para os nossos irmãos. E como é bom, né? Quando o nosso filho está envolvido na igreja. É tão gostoso, né? É bom demais. E todo mundo dava o maior gás pra gente. Nossos pais, nossos irmãos, nossos tios. E eles vendo aquela alegria que a gente tinha de servir e o coração abençoador deles, eles falaram assim, olha, é a gente que vai semear o primeiro disco de vocês. Que bênção. E eles foram tão generosos que eles falaram assim, vocês podem fazer o disco do jeito que vocês sonharem. Olha que coisa linda isso. Que presente de Deus, né? De Deus. Pessoal, alguém chegar pra você e falar, eu vou te dar uma casa, mas vai ser do jeito que você sonha. Pode fazer do jeitinho que você quiser, eu vou te dar essa casa. Foi assim. Pode ser do jeito que você quiser, pode ser do jeito que você quiser, onde você quiser, do jeito que vocês sonharem. E aí a gente entrou em contato na época com o Rubem de Souza, um dos maiores produtores do Brasil. E ele topou gravar o disco com a gente. E a gente gravou do jeito que... O melhor que o dinheiro podia pagar, Deus deu pra gente. Então, o que aconteceu? A gente gravou em Belo Horizonte, num super estúdio particular do Skank, que é aquela banda famosérrima no Brasil. O Skank tinha um estúdio particular que ninguém usava, só eles. Eles liberaram pra gente gravar nesse estúdio. E foi aquele sonho, né? De todo músico sonha com isso, né? Você fica com um sorriso de orelha a orelha. Sim. Porque você está realizando o sonho de gravar um disco e ainda mais nessas condições tão preciosas. E aí a banda começou a gravar. A gente começou a gravar e aí o nosso tecladista foi lá pro estúdio, deu show. O guitarrista arrasou. O baixista tirou onda e todo mundo gravando e ficando cada vez mais lindo o disco. O cara não gravava individualmente? Gravava individualmente. Quando você grava um estúdio, geralmente grava individualmente, o baterista, todo mundo separado. E a voz é a última coisa. Só pega todo o trabalho já quando montado. chega a voz, a parte da voz, você tem um playback perfeito aqui no ouvido, você solta a voz, a hora da voz brilhar. Eu era muito jovem. Acho que eu devia ter uns 22 anos, 21 para 22. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Foi a primeira vez que eu viajei sem a minha família. Foi a primeira vez que eu viajei sem estar de férias para um projeto. Foi a primeira vez que eu fui em Belo Horizonte. E aí eu fui lá para Belo Horizonte gravar a voz. E esse excesso de informação, esse excesso de imaturidade, esse excesso de juventude, essa carga toda de gravar um disco naquele estúdio lindo, com aquele negócio, eu perdi a voz, eu travei. Cantor é um ser que tudo que você sente vem pra cá. Pastor também, né? A gente que trabalha com a voz, né, pastor? Tudo que você sente, gente, se manifesta na garganta. É um negócio muito louco. Às vezes você tá triste, a voz fecha, né? Sim. Mas perdeu a voz de quê? Nervosismo? Eu perdi a voz de nervosismo misturado com ansiedade, misturado com medo, misturado com pânico. Queria acertar, não sabia. E aí o que aconteceu? Na hora que chegou a minha vez, era uma coisa assim tão forte, que era assim, quando eu esquecia do disco,
eu conseguia ter voz. Aí eu, ô pastor Heber, tudo bom? Tudo bom? Então, se você falasse, como é que tá o CD? A voz sumia, desaparecia. Todo mundo na expectativa de só ter a voz. Agora chegou a hora da voz, agora é a hora pra brilhar. E o Rubinho falava, Deus. não, eu preparei, olha, mas tá um CD no seu fone. É o som que todo cantor sonha em ouvir. E aí a gente foi gravar. Aí eu fui ver o back vocal gravar. O back vocal do nosso disco eram 3. Era o Play, que era um super cantor de Belo Horizonte. O Montanha também, que é um cantor... Montanha, você imagina, ele é grandão, é cantor cego. E cego sempre canta mais bonito, porque o ouvido é mais apurado, né? Tem aquela sensibilidade, parece um anjo. E o Thales Roberto. Mas antes de ser o Thales que a gente conhece hoje. Sim. O Thales... ele foi vocal lá do Skank, né? Ou não? Do Jota Quest. Jota back Quest. do Jota Quest. Antes do Jota Quest. Antes do Jota Quest. Antes dele ter todo aquele testemunho com droga, com aquele negócio todo. Antes, o Thales canta lindo hoje. Gente, na época ele tava com 20 e pouco anos, a voz limpinha. Era uma potência, meu irmão. Parecia que ia derrubar a parede. E eu vendo aqueles 3 cantando, aquele coral assim, eu falei, aí que eu travava mesmo. Aí o Rubinho olhava pra mim e falou, Clexi, você tá meio rouco. Bebe água que água faz bem. Eu bebia tanta água de desespero. Pra ver se o negócio limpava. Pra ver se limpava a voz, que eu fiz tanto xixi que eu coloquei pra fora todos os sais minerais do meu corpo. Eu peguei uma infecção por causa de excesso de água. Ó que louco, nem eu sabia que tinha isso. Nervoso. Aí o Beck gravou o disco, arrasou. Chegou a minha vez, agora não tinha pra escapar, era a vez de gravar a voz. Aí o Rubinho, assim, é padrão Los Angeles, né? A aguinha e a temperatura certa do estúdio e o microfone de ouro, literalmente de ouro. É um microfone verde com o dourado, as peças dele são de ouro mesmo, caríssimo. E tal, Cleitinho, preparei tudo e não sei o quê. E, gente, pra quem nunca entrou em estúdio de gravação, é o mais próximo que você pode entrar de uma nave espacial, é um estúdio de gravação. Aquele monte de luzinha piscando, aquela mesona e tal. E o Bill Renikova, que é o nosso engenheiro de áudio, formado em Londres, e aquele negócio todo. Cadê a voz? Aí ele chegou, Cleitinho, coloca o fone, escolhe a música que você quiser. Eu falei a música, ele agora vai! Não tinha voz. Eu falei, que ele tá meio entupido. Eu tô meio entupido. Será que você tá cansado? Tá, não consegui gravar nada no primeiro dia. Não, faz o seguinte, vai pro hotel, vai pro apartamento, descansa um pouco, dorme bastante, aguinha, tal, maçãzinha, volta amanhã. A gente começa a gravar a partir de meio-dia, que a voz já tá mais quente, porque cantar de manhã é ruim. Sim. A gente grava de meio-dia pra noite. Todo mundo com paciência. Todo mundo. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Que é isso. Aí o Rubinho ficou preocupado. Ele ligou pra Brasília. Ele falou, gente, a gente tá com um problema. O que foi, Rubinho? O cantor não canta. O cantor não canta. Como é que faz? É só um... Uai, gente, é mesmo? O Cleitinho não tá cantando? Não. Não canta. E eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Pode ser a banda mais linda do mundo, com a orquestra do Himalaia, com o engenheiro e tal. Se não tiver voz, não vale. O disco vai pro lixo. É um trabalho de esforço de muita gente que não funciona. Agora é hora dele cantar. Eu tô fazendo tudo que é possível, o homem não canta. Eu acho que ele tá se sentindo sozinho. Aí o Juninho, meu irmãozão baixista, eu vou pra aí. Largou tudo aqui em Brasília, foi lá pra Belo Horizonte pra ficar comigo, só pra eu não me sentir sozinho, pra ver se eu animava. Eu vi meu amigo, fiquei animado, abracei ele e tal, mas nada. Não consegui cantar. Ficou desesperado assim? Todos os desesperos do mundo. E eu vou te falar pra você, eu tava dando tudo que eu tinha e não vinha nada. Não vinha. Aí depois de mais um tempo a gente tentando, aí o Rubinho veio ter uma conversa comigo. É um dos momentos cruciais da minha vida isso. Ele vira pra mim e fala assim, eu preciso conversar um negócio sério com você. Eu já gravei muitos cantores. Eu já gravei branco, preto, alto, baixo, gordo, magro. Tudo que é jeito. De samba, sertanejo, rock, pagode, hip hop, rouco, com a voz fina. Todo jeito eu já gravei. E eu vou te falar uma coisa pra você. Você não nasceu pra ser cantor. Meu Deus. Desiste. Lá atrás,
A banda precisou de alguém para ajudar, porque estava sem vocalista. Você ajudou, parabéns, você foi muito generoso. Mas você deu tudo que você tinha, acabou, filho. Daqui pra cá você não consegue. É a hora de bater o pênalti. O Rubinho, ele torce pro Cruzeiro, né? Ele falava, o Mineirão tá lotado. É final do Brasileirão, é Flamengo e Cruzeiro. E tá faltando 2 minutos pra acabar o jogo e é pênalti. É você que vai chutar o pênalti. O estádio todo tá olhando pra você e você não tá conseguindo chutar a bola, cara. É o seu momento. Então, se você não vai chutar essa bola, sai e deixa outro cara chutar. Então, eu vou te falar uma coisa do meu coração, com todo carinho, cara. Palavra dura, sim. Sai da banda e deixa outra pessoa fazer isso. Não é você. Imagina o que você ouvir isso, pastor Heber. Imagina a dor. Porque o sonho de todo cantor é cantar, né? Tinha uma luzinha ainda assim no meu coração. Apagou, sabe? Apagou, sabe? Com aquela fumaça. Tinha uma chaminha. A chaminha não, tava só aquela laranjinha assim, sabe? Apagou. E aí eu falei, meu Deus, então acabou. Acabou. Por quê? Porque ele era uma autoridade, né? Falando, né? Aí veio aquela angústia, aquela dor, e eu falei assim, rapaz. Então, já que acabou, eu queria fazer um último pedido. Então, será que eu posso cantar a última música, assim, só para eu lembrar como é que era a experiência de gravar, né? Ele falou, claro que você pode sim. Aí ele saiu, assim, do estúdio, e eu falei assim, não, eu vou cantar a última só para eu ter um momento de despedida aqui. Aí tem um vidro, né? Quando você tá gravando, tem um vidro, o vocalista fica aqui dentro de uma sala e tem a outra sala. Lá toda a pedra. Aí com a mesa de som, aquelas luzes piscando, aquele trem tudo. E aí tava o Rubinho, o Bill e o Jota Albuquerque, nosso baixista. Estavam do outro lado do vidro, me vendo. Aí eu falei, pode apagar a luz aí pra não ver vocês? Ele falou, pode. Tuf, apagou a luz. Apagou tudo. Pode apagar aqui que eu também não quero ver. Não. Tuf, apagou. Pode soltar a música. Aí soltaram uma música. Mas já na sua mente que você não iria fazer parte do projeto. Já desisti de ser cantor. Desisti de ser cantor. Sim, já sabia disso. Desisti. Ali era a minha última coisa. Eu não estava gravando. Eu só estava me despedindo de cantar. Não era mais cantor ali. A música entra. Aí eu comecei a orar, comecei a falar. Como não estava valendo, eu comecei a chorar, eu engasguei, comecei a chorar, comecei a falar, comecei a cantar. Nem eu lembro o que eu fiz ali. Mas eu me lembro que eu estava muito triste. E aí eu ajoelhei, assim, quando a música terminou e fiquei chorando muito, porque desistir de um sonho dói demais. Né? E muitas vezes você dá tudo que você tem e o seu tudo não é suficiente para o seu sonho acontecer. Né? Tem gente que trabalha muito e o sonho não acontece. Tem gente que tenta quebrar a cabeça de todo jeito, mas o que você sabe não é suficiente. E desistir do sonho isso aí. Dói. Dói demais, é verdade. Dói demais. A sensação de fracasso é muito triste. E eu fiquei ali e eu não tinha coragem de sair da sala, porque eu sabia que quando eu saísse tinha acabado. E eu fiquei ali chorando ali no chão, ali com aquele desamparo. Não estava esperando, não. Não tinha milagre mais. O que podia fazer? Cantei feio, engasguei lá de novo. Eu demorei tanto lá dentro daquela sala que o Rubinho disse que ele estava no estúdio, ele saiu, ele foi no Carrefour, comprou pão de queijo, voltou, eu ainda estava lá dentro. Rapaz. Eles ficaram comendo ali fora, aí de repente eu respirei fundo assim, limpei a lágrima, o nariz, a catarreira toda e saí. E houve um respeito muito grande da parte deles. Total, porque eles sabiam a dor que eu tava sentindo. Sim. Aí eu cheguei assim na sala e aí o Rubinho tava ali, Cleitinho e tal, bebe uma água e tal. E aí de repente ele falou assim, o que aconteceu lá dentro? Aí eu falei, não, eu tava entregando pra Deus ali. Aí ele falou, não, mas aconteceu mais alguma coisa. Fala pra mim, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. Nem eu lembro direito o que aconteceu. Eu só sei que acabou, né? Ele falou, não, aconteceu um negócio lá dentro. Aí quando ele falou isso, ele bateu assim a mão no teclado, assim, na barra de espaço, assim, no teclado, e começou a tocar a música. E quando a música começou a tocar, eu tava cantando perfeito. Aleluia. Perfeito! Eu olhei, porque eu não lembrava que eu tinha cantado daquele jeito.
falei, o que você fez? Ele falou, não fiz nada. Foi você que cantou. O que aconteceu lá? O que você fez? Eu falei, não sei. Eu só sei que... Eu falei assim, Deus, Jesus, eu não consegui cantar até agora, eu tentei. Já que eu não sou mais cantor, vamos fazer o seguinte, canta essa última música no meu lugar, porque eu não consigo. Aí eu falei, essa aí foi Jesus que cantou. Aí ele falou, rapaz, foi Jesus que cantou essa? Foi. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, o quê? Volta lá e pede pra ele cantar outra, que ele cantou bem pra caramba. Ele cantou bem pra caramba. Que bem. E eu voltei e pedi pra ele cantar de novo. E consegui cantar. Glória a Deus. E gravei o disco inteiro em 2 dias. Que bênção. E até hoje eu digo, eu não sou cantor. É ele que canta no meu lugar. Amém, amém. Porque eu não consigo. Aleluia. Mas naquele dia, até a minha voz, o timbre da voz mudou. Porque é ele que canta por mim. E foi essa a história da minha primeira gravação do meu disco. Glória a é Deus. muito louca. Glória a Deus. O álbum Depois do Fim, gravado lá na Family de Goiânia. Sim, Que esse bênção. já é o nosso mais recente O trabalho. mais recente. Aí, olha só. O Depois do Fim, gravado na Family de Goiânia. Aí nós temos aqui, ó, Novo Amor, Cristo está comigo, Eu grito, vou prosseguir, Deus não esqueceu de mim, Imagem e semelhança, Divino companheiro, Não temerei, Pão da vida, Domingou, Isso. no Arraial dos Santos, que já foi a gravação do outro, né, do Palavra, Som e Poder. Não, essa no Arraial dos Santos entra nesse disco. A gente tinha ela num outro disco chamava Bem... Não, a gente tem ela num disco que se chama... Eu acho que é Bem Perto e agora... Sim, sim. Depois do Fim, que é o nome do álbum, Isso. e Fosse Escudo. Isso. Os bastidores para fazer esse trabalho tão lindo, tenho acompanhado, tenho assistido. Que honra. Deus tem falado comigo através dos louvores. Que honra, obrigado. E tantos comentários, eu gosto de ver, rapaz, de ler os Sim. comentários. É maravilhoso. Tantos comentários. Como é Amém. que foi todo esse projeto aí? Esse é um projeto muito lindo. A gente já estava há quase 5 anos sem lançar nada. E a gente queria gravar há muito tempo. A gente estava planejando gravar em 2020. Sim. Aí aconteceu aquela loucura da pandemia, tudo parou. Não deu certo. E aí depois, em 2021, a gente não queria gravar de máscara. Porque o pessoal tava gravando, né? Até uns DVDs, mas o povo de máscara tira o sorriso, né? E a gente tem aquele negócio do sorriso, de cantar e tal. E a gente queria gravar ao vivo. E a gente foi protelando. E aí aconteceu que Deus organizou a coisa toda pra gente gravar em 2024. E foi uma coisa muito especial, assim. Deus conduziu tudo, do início ao fim. A gente estava planejando gravar em Brasília inicialmente. Aí Deus moveu para Goiânia. E aí a gente acabou gravando numa igreja. A gente não queria gravar numa igreja só porque é legal. A gente tinha que ter uma experiência, uma ligação verdadeira com o lugar. A gente sempre foi assim. O nosso primeiro DVD a gente gravou em Brasília, na Ceilândia, na igreja que eu congrego, Caçar a Nossa Terra. Palavra, Som e Poder, né? É o Palavra, Som e Poder. E esse a gente queria gravar num lugar que a gente tivesse uma ligação. E a gente tem uma caminhada com o pastor Mark Anderson de muitos anos. É um amigo que a gente admira muito. Que benção. Quando ele foi embora do Brasil, ele foi morar em Londres. Ele nos recebeu lá 3 vezes em Londres. Aquele amigo que vai buscar no aeroporto, que cuida de você o dia inteiro, que fica ali, que te leva para almoçar na casa dele. E aí, quando ele volta pro Brasil, Deus fez essa explosão ministerial, assim, que brota uma igreja com tanta gente tão linda em pouco tempo. Para nós foi uma alegria muito grande, que como é bom você ver seu amigo vencer, né? Bom demais. E a gente sempre celebrando isso. Ele, como um grande amigo, nos levou para ministrar na Family Church algumas vezes. E sempre aquele céu aberto. Goiânia tem uma coisa espiritual diferente, né? No céu de Goiânia, assim, que é muito forte. E a gente tem uma relação com Goiânia muito especial. E aí, de repente, Deus foi inclinando para Goiânia. E aí ele topou da gente gravar esse projeto ali na Family Church. E foi muito lindo, porque a gente pensou em gravar em 2020, mas ao longo desse processo, Deus foi mudando o disco todinho.
Porque as nossas músicas, a gente não escreve música. Eu, pelo menos, não consigo sentar para escrever uma música assim. Aí vou fazer uma música de sucesso para ter 300 milhões de plays. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. É Deus que vai sempre, conduzindo, levando. sempre tem que ser igual eu te contei a história todinha. Sim. Tem que ser o fruto de uma história, tem que ser o Sim. fruto de uma revelação. Pode ser uma coisinha que a gente tá aqui, sua filha fala e de repente o Espírito Santo toca Não, é igual e brota uma música. A sua amiga lá, Ana Paula Valadão, Sim. quando ela grava aquela música que o Gustavo, o esposo dela, teve um acidente no jet ski, quebrou a perna em vários locais, e ela de madrugada gravou uma música, aquela música de Milagres. Ó, que lindo. E aí Deus foi falando com ela fez aquela música nessa situação. Então existe sempre uma história para poder brotar. E foram surgindo... O meu Deus de milagres. Meu Deus é o Deus música, de milagres. Né? Foi por conta disso. Olha, eu não sabia. Acidente lá Muito bonito da perna do esposo dela. É perfeito, você falou. E as nossas músicas nascem assim. E ao longo desses anos de espera, outras canções foram surgindo, outras histórias foram sendo vividas, outros testemunhos foram sendo gerados. E o disco foi mudando totalmente. Tem aquele momento assim, essa aqui vai ficar para a próxima oportunidade, essa música aqui não vai entrar agora. Tem sempre essa discussão? Sempre, tem. Né? É tão louco isso que você falou, porque a gente gravou um disco antes desse que a gente não lançou ainda. Olha, rapaz. Olha que louco. Antes desse disco da Family, a gente gravou um disco nos Estados Unidos, que é a história mais louca do mundo. Esse vai vir ainda pra gente. Esse vai vir ainda. Sim, sim. E lá a gente tava... O que aconteceu foi o seguinte. Eu tava andando muito cansado. Exausto, fisicamente falando. Eu dormia e nada descansava. Eu tava assim, morto. Na estrada, me arrastando e pesado. Eu fui fazer uns exames. Eu agradecer muito meus amigos. Ficaram pegando meu pé. Eu falei, gente, você tem que consultar, cara. Você tá se sentindo cansado, isso não é normal. Mandar um abração pro doutor Maurício, lá de Belo Horizonte também. Eu fui lá e a gente fez vários exames e eu descobri que eu tenho apneia. E eu parava de respirar tipo 90 vezes por hora. Olha que loucura isso. Dormindo. Então, como eu não oxigenava direito, eu ficava acordando muitas vezes e nunca entrava em sono profundo. Então, o que acontecia? Eu ficava exausto o dia inteiro. E viajando, imagina, viagem, estrada. Eu vivia num estado de exaustão insuportável. Aí, comecei a dormir com um aparelho que chama CPAP. Não sei se você já ouviu falar disso. É uma máscarazinha, CPAP. Gente, que você coloca aqui no nariz aqui, e ela vai respirando por você. É uma delícia. E tem que configurar o CPAP de forma correta. Tem que configurar. Senão, o médico tem que ajustar tudo. Jesus. Isso. Ele ajusta tudo, mas quando ajusta é uma delícia, que ele vai respirando ali. Eu comecei a dormir tão bem que a minha vida mudou. Inclusive tem um travesseiro próprio para a máscara do CPAP. Tem. Eu tenho um travesseiro que é uma tranquilo. delícia. Um Dafon cheio de coisinhas de grana. Ih, é uma delícia. Eu comecei a dormir bem. Eu comecei a oxigenar o cérebro de novo. Comecei a acordar com disposição, com alegria. Voltei pra academia. Mudou minha vida. Bom demais. E qual foi o resultado disso? Olha que loucura. O resultado disso foi que o cérebro oxigena de novo. Eu fui tomado por uma explosão de criatividade. Eu escrevi quase 65 músicas em 20 dias. Olha que loucura. Benção demais. Porque a Bíblia diz o quê? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu não estava respirando, né? Benção demais. E aí essas 65 músicas transformaram em 2 discos. Esse que a gente gravou nos Estados Unidos, que a gente não lançou ainda. E dessas canções vieram as músicas que a gente gravou no Depois do Fim. Benção demais. Você colocou nesse repertório aqui Divino Companheiro. Sim. Esse Divino Companheiro me traz uma lembrança muito boa. Por quê? Eu perdi um irmãozão agora, 5 de janeiro. Irmão de sangue mesmo? Não, irmãozão. Um irmão de vida, de alma. De amigão, de estar na minha casa, crescer junto com meus filhos. Os filhos dele cresceu junto com os meus filhos ali. A esposa dele, amigona da minha esposa, e nós éramos muito amigos, trabalhamos junto durante 8 anos. Sim. Ele era meu gerente, diácono da nossa igreja, e ele faleceu no dia 5 de janeiro. Sim. Pegou uma dengue e virou uma dengue hemorrágica e acabou falecendo. E ele tinha um grupo de serenata. Ah, que lindo. Junto com outro diácono da nossa igreja. Sei. E aí, 2 horas da manhã, chegava nem batia palma, só pegava o violão, ele era canhoto. Ele tocava ele era canhoto. Tinha invertido, tocava invertido. Ele era baixista também.
E chegava assim, não batia nem palma. Encostava com os carros, os grupos, já saía e, ó, divino companheiro. Que E lindo. aí, rapaz, quando eu ouvi, eu lembrei do meu grande amigo Jeremias. O Senhor levou no dia 5 de janeiro, ou 5 de dezembro. Então, essa música aqui, Divino Companheiro, é uma música raiz, como você fala no CD. É raiz. E a escolha dela foi... Porque tem várias músicas raízes. É interessante porque que ela entrou no disco. Ela não ia entrar no disco. O que aconteceu foi o seguinte, a gente estava gravando um disco inédito, eram 13 músicas, 11 inéditas. A igreja estava muito cheia de gente e você ouvir 11 músicas inéditas em pé é cansativo. Então o que acontece? A gente foi cantando as músicas, cantando. Aí eu senti que uma parte da igreja deu uma cansadinha. Sim. E aí o que acontece? Aí eu virei e falei assim, gente, eu e o Cláudio, se você vê como é que eu falo com a igreja antes, eu falo assim, agora a gente vai cantar uma música. Quem é crente raiz aí? Quem é da Assembleia? 90% do povo da Assembleia de Deus. Aí eu falei assim, eu e o Claudinho vamos cantar uma música aqui, que só quem é crente raiz vai cantar com a gente. E a gente cantou o Divino Companheiro para dar uma acordada na igreja. Sim, sim. Só que acordou tanto. E a gente entrou de improviso, que era tipo assim... A gente corta essa fala que não entrou no DVD, que é tipo assim, ó, agora não tá valendo não, a gente vai cantar só pra gente aqui. E aí a banda entra tocando no improviso, aquilo não foi ensaiado nem nada. Só que a igreja cantou tão bonito que o goiano soltava, né? Que entrou no disco. E eu fico muito feliz de saber, porque eu amo essa canção. Muito boa. Também faz parte da minha vida, da minha trajetória. E que lindo saber que faz parte da sua vida também. Muito boa. Eu recebi 3 perguntas da uma das integrantes da equipe de louvor da minha igreja, da Brasil para Cristo. Sim. Ela ministra também. A minha esposa também ministra lá. Que legal. E ela falou, você tem que ir lá no podcast e fazer 3 perguntas pro Cleiton. Vamos lá. Vou ler como ela colocou. Tá bom. Você acha que canção antropocêntrica deveria fazer parte do momento de louvor na igreja? Ela até coloca assim... Aquelas músicas onde o homem é o centro. Antropocêntrica, que o homem estaria no centro. Né? Você acha que essa canção, tipo de canção, deveria fazer parte do momento de louvor na igreja? Eu vou te dar uma resposta bem sincera, assim, bem verdadeira. Eu acho o seguinte, música é igual comida. Você pode comer pizza de vez em quando? Pode. Se você comer pizza todo dia, entope seu coração, você vai ficar doente. Você pode comer McDonald's de vez em quando? Pode. Mas se você comer só McDonald's a vida toda, você vai entupir o coração, você vai morrer. Então, a melhor comida é a comida saudável. É a comida leve, é a comida que faz bem pro seu corpo. E de vez em quando, se tiver uma gordurinha, não vai te matar. Então, eu acho que vale coisas diferentes também no louvor. Por exemplo, existem ministérios de louvor que só cantam música, worship, que são 3 frases que repete durante 10 minutos e tal, e aquela coisa ali. Existe outros que não, que é só pentecostal do início ao fim. Existe outro que só canta música velha. Existe outro que só canta música nova. Então eu acho que, na verdade, a saúde vem do equilíbrio disso tudo. Eu acho o seguinte, que o período de louvor, ele é algo que você tem vários níveis. Então, o que é música de louvor? Música de louvor é quando você diz quem Deus é. Sim. Existe um outro tipo de canção que morreu na igreja, mas que você vai lembrar, que não existe há muitos anos, que é uma canção de comunhão. Como é precioso, irmão, estar bem junto. Eu não estou cantando para Deus, estou cantando para você. Sim. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Nesse momento, é comunhão. Eu não estou cantando para Jesus, mas eu estou cantando para o meu amigo e eu estou lembrando tanto que isso é importante para mim. Sim. Isso é importante na caminhada. E existe a canção de guerra, que é uma coisa que acabou também, você lembra? Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi. É a canção de guerra. Existe a canção de adoração, que agora eu não estou cantando pro meu irmão, agora eu não estou falando quem Deus é pro mundo espiritual, eu não estou guerreando, eu estou falando direto com ele. E existe uma canção... É o louvor cristocêntrico. É Cristo no centro. Cristo no centro. E existe um outro nível, que é a contemplação, que é aquele tipo de música onde ela é tão... você entrou num nível na presença de Deus que é tão profundo que você não precisa mais de palavras.
aleluia. É só isso aqui, irmão. Aleluia. E chega uma hora que até o aleluia não precisa mais, você já tá chorando, você já tá tomado pelo Espírito Santo, você já tá transbordando. Sim. Então existem níveis onde você vai entrando cada vez mais profundo na presença do Senhor, e poucos são os que conhecem esse nível da contemplação, que é quando não tem mais palavras para dizer, você tá cheio, você só lembra aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sim. Então eu acho que cabe sim a música que é antropocêntrica, como eu te falei, que eu canto um pro outro, ou que eu lembro que Deus pode me fazer. Não em demasia. Mas não em demasia. Se eu só cantar isso, é uma dieta muito pobre, Sim. perto de tudo que Deus preparou pra gente, do banquete que ele tem pra gente. Amém. Segunda pergunta que ela pediu fazer. O que você acha de versões, canções internacionais gospel traduzidas? Hoje em dia, fazer versões de canções internacionais não traz um certo conforto. E, em contrapartida, não vemos mais canções com tanta entrega como as de antigamente. Então, eu vejo essa questão da seguinte maneira. Quando você vai nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país que eu amo. É lindo, não tem buraco na rua, não tem pichação, tudo nível. é limpinho, aquele negócio todo. Quando você está num ambiente desse, tão limpo, tão maravilhoso, e você cresceu nele, você nasceu ali. Aí você começa o quê? O que você vai falar para Deus? Para Deus acabar com a miséria? Não tem. Para Deus acabar com a violência? Não tem. Para Deus acabar com o quê? Tá tudo então certinho. você começa a cantar o quê? Aleluia, glória a Deus, ele é lindo, ele é santo. E esse tipo de adoração faz sentido para aquele lugar. Então, a gente canta as músicas dos Estados Unidos, porque a gente é fruto da igreja dos Estados Unidos, né? Muitos missionários de lá vieram plantar a igreja aqui, a gente tem uma influência. Mas eu acho o seguinte, eu acho que cada povo tem uma realidade que se manifesta na adoração. Então, eu acho que o povo brasileiro, ele tem outras realidades que quando você vem para o Brasil, elas se manifestam quando você canta. Então, por exemplo, às vezes a gente só repetir o que vem de lá não faz sentido pra gente. E aí é onde que eu acho que os ministérios de louvor têm que responder uma pergunta. O que eu quero? Fazer sucesso ou fazer sentido? Sim. Porque eu acho que a gente tem que buscar o sentido. E quando você vem no Brasil, que é a realidade da pessoa roubada, do brasileiro que não tem esgoto na porta, que o traficante tá ali no meio da rua, baile funk todo dia. Aí você canta o quê? Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Isso faz sentido pra gente, não faz sentido pra eles. É o contexto. Contexto, sentido. Sentido. Por exemplo, o Lázaro tem uma música linda dele, que tem uma frase que diz assim, que o diabo, como um bagaço de cana, ele me mastigou. Isso não dá pra traduzir em língua nenhuma. É a realidade nossa. Então eu acho que a adoração que vem nos Estados Unidos é linda, é maravilhosa, mas eu acho que nós temos contextos que a gente tem que pensar na nossa necessidade, do que a gente tem como necessidade para expressar o Senhor, porque a adoração muda realidades. Então, quando você profetiza sobre realidades que estão destruídas, elas se transformam. Então, eu acho que a gente pode cantar a música que vem dos Estados Unidos? Pode, mas a gente não pode ficar só nisso. Tem muito mais para ser dito. Sim. E a última pergunta. Como trazer a atenção da igreja para o momento da adoração? Olha, isso é muito desafiador hoje em dia, porque quando o pessoal chega para o culto, geralmente todo mundo foi bombardeado a semana inteira por problemas, por dívida, por cobrança do chefe, o pneu furou, o cara pegou o ônibus atrasado, o salário dele não é suficiente para pagar a conta. Então a gente chega no culto com a cabeça muito cheia. E aí eu acredito que nós, como ministros de louvor, a gente tem a responsabilidade de conduzir as pessoas até a presença de Deus. E aí o que eu vejo hoje é o seguinte, o que eu vejo hoje muitas vezes é que nós, por exemplo, a gente chega muito cedo pro louvor, a gente já ensaiou, a gente já orou antes do culto começar, a gente já jejuou, a gente já preparou as músicas, a gente já tá lá na frente. E aí às vezes você chega em igrejas que já começa com um louvor muito profundo, enquanto o pessoal nem esquentou, o pessoal já chegou, você ainda chega com a cabeça cheia de problemas. E às vezes você tem uma coisa muito rasa também, onde o cara nunca vai no profundo, ele só fica naquele rasinho. Então eu acho que o grande... O ministério, preparar a igreja primeiro. Isso, o ministério de louvor que maduro, ele sabe te pegar na igreja, você chega com a carga pesadíssima,
E ele sabe, junto com a presença de Deus, construir um ambiente onde aos pouquinhos você vai desconectando de tudo isso que você tem que deixar lá. Você tem que deixar o problema lá na porta, mas você não sabe como. Então é o ministro de louvor que tem que te ajudar a isso. Tem que fazer isso. A te ajudar a desconectar do problema, a desconectar do seu celular, a desconectar da notificação e te trazendo para o sentido de presença. Nesse momento eu estou presente na presença de Deus. E não é todo ministério de louvor que consegue isso, não é toda igreja que consegue isso hoje, mas quando acontece é belíssimo. Agora, como é que se faz isso? Cada igreja é única, cada pessoa é um momento, é uma resposta. E cada louvor é um louvor, né? Mas um ministério de louvor maduro consegue criar esses ambientes. E é muito lindo quando acontece. Amém. Ponto de Fé é o nosso podcast. Então, uma palavra de fé, uma reflexão de fé para os nossos queridos e amados. Essa é a câmera. Essa aqui. Quantos minutos, quantos segundos que eu tenho? Fica à vontade aí. Uai, gente, o que eu poderia dizer é o seguinte, que a vida é separada basicamente entre vícios e virtudes. E que vício e virtude é igual subir e descer uma escada. Sempre é mais fácil descer. Quando você desce, você não precisa fazer esforço nenhum. É por isso que tudo que te leva para baixo é fácil de fazer. Comer demais é fácil de fazer, dormir demais é fácil de fazer, reclamar é fácil demais. Lixo é fácil demais, pornografia é fácil demais. E tudo que te leva para cima dá trabalho. Porque você vai ter que colocar energia ali. Então, comer direito dá trabalho, orar dá trabalho, ler a Bíblia dá trabalho, cuidar bem da esposa dá trabalho, cuidar bem dos filhos dá trabalho. Mas é cada vez que você sobe um degrau nessa escala, mais virtuoso você se torna, mais próximo de Deus você chega. Pense nisso. Amém. Top 3 do Descompraise. Top 3 de quê? De músicas? De música. Mas você fala do que a gente gosta ou do que a gente... As 3 mais cantadas? As 3 mais que você mais gosta, particularmente. As minhas 3 músicas que eu mais gosto? Sim. Vamos lá. As 3 músicas que eu mais gosto é uma música do disco novo agora, que se chama Cristo Está Comigo. É bonita demais. Essa música ela tem algo muito especial da minha vida ali. A segunda, Se Eu Me Humilhar, que é a música que mudou a minha vida. Mas a música da Descompraise que eu mais gosto é a música que se chama Teu Nome Move o Impossível. Minha filha Luísa Caçula, com 42 dias de vida, teve 3 AVCs, ela quase morreu, ficou com o lado direito do corpo todo paralisado. Eu pedi a Deus um milagre, ele me deu um milagre na vida da minha filha, que ela é perfeita, e me deu essa canção. Glória e todas as vezes que eu canto, eu choro, eu agradeço muito, porque eu lembro tanto que ele foi generoso comigo. Glória a Deus. Uma curiosidade da minha parte. Cara de Pau. Sim. O que estava acontecendo? Como é que nasceu? Essa música nasceu o seguinte, a gente estava gravando o disco, e aí o Rubinho, nosso produtor, ele tava contando uma história, falou, rapaz, um irmão fez um negócio lá na igreja, mas eu vou te falar, esse irmão foi muito cara de pau. Aí ele falou assim, rapaz, cara de pau. É mesmo. Aí ele falou, rapaz, isso dá música. E aí falou, dá música como? Mas tem tanto irmão cara de pau. Aí a gente começou a brincar igual a gente tá aqui, que cara de pau. Aí cada um foi jogando uma coisa. Vai na igreja, tá na hora do louvor, não dá a paz do Senhor e tal, e foi nascendo de uma brincadeira, uma criação coletiva. E nasceu dessa coisa de estar contando história e lembrando de pessoas. Cada frase ali é alguém que a gente encontrou na estrada. Aí. Que bem. Se o Domingol não é crítica a ninguém, não. É só... O Domingol já é uma música do meu amigo Dedê Júnior. Mandar um abração pra ele. Tava lá. Única participação especial do DVD. Sim. E o Dedê, a gente sempre sonhou em gravar uma música dele. E aí ele mandou essa música de presente pra gente. Ficou muito bom. E a gente queria uma música muito feliz. Ele tem essa assinatura das músicas felizes. E nasceu ali a música belíssima também. Ficou tranquilo. É um presente. Rapaz, o tempo voou. Amém. Vamos ter que marcar um outro podcast. Um prazer, será um prazer. Inclusive, quando completar o 10º episódio, Sim. esse é o terceiro. É o parabéns. Terceiro. Quando completar o 10º, eu queria fazer um convite para vir o Juninho Albuquerque o Jota e o Claudinho. Aí é e aí é o demais. seguinte, a gente faz ao vivo. Já uma pensou? live ao vivo. Vamos combinar, Cleito. Vamos. Aí sim. vem a equipe toda, o Descompraise, a gente Amém. faz aí ao vivo, né? Dá pra fazer, né, Gabriel? Ao vivo, uma live tranquila. Será uma honra. E a gente faz aí um pouquinho mais, 1h30, 2 horas. A gente faz uma live, participação
dos internautas. Legal. E a gente vai embora. Bacana. Prazer muito grande. Obrigado, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo podcast. Obrigado pelo espaço precioso. Escutem Discopraise nas plataformas de streaming todas aí. Depois do fim é o nome do projeto. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito o pessoal de casa. Endereço aí das redes sociais. Tudo é @Discopraise. Escreve Discopraise no Google do jeito que você quiser e você vai achar @Discopraise no YouTube, @Discopraise no Instagram, TikTok, Spotify, tudo escreve Discopraise e você vai achar a gente lá. Ok. Meus queridos, foi um prazer ter aqui o Cleiton Lee e vai ser uma bênção daqui mais 7, fazer ao vivo aqui com toda a banda. Um papo bacana, muito rápido, muito corrido, mas eu espero que você tenha se edificado com essas histórias e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na sua vida. Muito obrigado, que Deus abençoe, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Valeu. Amém.